Eu não sei se vocês já ouviram a frase: nenhum sucesso na vida justifica o fracasso na família. Nenhum homem quer fracassar na família, creio eu. Todos querem acertar. Às vezes, o que falta é um ensinamento sobre prioridades. Quantos homens são bem intencionados ao trabalhar, trazer o melhor para sua casa, crescer, prosperar, na verdade, mas no final acabam cansados e sentindo que só receberam ingratidão. Não reconheceram todo o trabalho, toda a dedicação, o esforço que ele faz acordando cedo, voltando tarde, para trazer o arroz, o feijão, a viagem, garantir o conforto, o crescimento, a prosperidade da casa. Bom, o que acontece é que as prioridades, às vezes, estão invertidas. E eu quero te ajudar com esse vídeo. O sucesso do homem, segundo a Bíblia Sagrada, está em respeitar as prioridades. E se você usar bem o que eu vou te ensinar aqui, o que nós vamos falar sobre prioridade, eu tenho certeza que você vai fazer mais com menos. Isso é um princípio bíblico, inclusive, que eu quero passar para você aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: o Senhor Jesus dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai falar, inclusive, sobre não estar preocupado com o dia de amanhã, não estar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Eu quero te contar uma história bem rápida. Teve um período na minha vida que eu estava viajando muito, pregando, cantando, fazendo conferência, dando palestras, discipulado para ministério de louvor, discipulado para ministros, obreiros, diáconos. E lembro que assim, logo que nasceu o Mateus, meu filho mais velho, eu nesse período viajando muito e sempre me incomodava ficar ausente de casa, ficar longe de casa, porque a minha esposa, a pastora Mari, não tem parentes no Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio de Janeiro. Os parentes e as amigas dela estavam todas em São Paulo. Então ela estava longe de ficar com a mãe, com as avós, etc. E nós não tínhamos filho, então o Mateus nasceu. Quando o Mateus não era nascido, a Mariana viajava comigo, então ela cantava também, ministrava, me auxiliava, então estávamos juntos. Depois que o meu filho nasceu, eu estava viajando bastante e isso me incomodava, porque eu estava longe de casa. Às vezes ficar 3 dias, 4 dias fora de casa é um problema. Eu lembro que quando o Mateus tinha mais ou menos 1 ou 2 anos de idade, para ser mais específico, eu voltei de uma viagem que fiz para Brasília, e quando eu voltei, acho que eu fiquei uns 4 ou 5 dias fora, aquilo foi ruim para mim, mas o meu filho Mateus, ele me mordia, ele ficava me mordendo, me cachutando a minha canela. Ao mesmo tempo ele me abraçava, ele queria brincar comigo, mas ele, em qualquer circunstância, ele vinha e me mordia, demonstrando nervoso. E aquele era um comportamento diferente, eu não tinha visto o meu filho assim. Então o que eu percebi? Eu passei muito tempo fora de casa, ele não está sabendo demonstrar a insatisfação dele, de me ver fora, a ausência, a saudade do pai. Ele está demonstrando isso me mordendo. A partir daquele evento eu comecei a perceber que não adiantaria nada eu saí por aí evangelizando, cantando, pregando, edificando a igreja, auxiliando pastores, fazendo evangelismo, mas eu destruí a minha própria família. Não adianta eu ser pastor das pessoas, não ser pastor da minha própria casa, porque a igreja começa dentro da minha casa. Então ali eu percebi que precisava reorientar as prioridades da minha vida, reorganizar as prioridades, né? E eu quero começar justamente com essa história. A partir dali eu determinei que não ficaria mais tantos dias fora de casa, né? Ficaria mais dias em casa do que fora e tudo mais. Mas vejam aqui uma coisa muito importante. Na vida nós levamos algumas agendas prioritárias, né? Nós levamos algumas prioridades para a nossa vida. Alguns homens carregam a prioridade da carreira. E a prioridade da carreira dele, ele justifica por manter o padrão de vida. Ele justifica por crescer, por prosperar, né? Por campanhas que ele faz para trocar de carro, para comprar uma nova casa. Isso é insaciável, o que você precisa perceber, é insaciável. Outros homens colocam como uma prioridade a aprovação dos outros. Talvez por terem sido rejeitados na infância, alguma coisa assim, não ter feito parte de um grupo, né? Ele coloca como prioridade na vida adulta, mesmo casado e tendo família, a ser aprovado pelos outros, a aprovação dos outros homens. Outros é a conquista pessoal, o cara se dedica
quase que o seu dia inteiro para ter conquista pessoal. São obsessões por causa de prioridades. Então, alguns homens colocam a prioridade o dinheiro, o trabalho, né? Outros colocam a prioridade o status, outros colocam a prioridade o grupo, fazer parte de um grupo, etc. O resultado é errôneo, o resultado é catastrófico. O que acontece? As famílias são negligenciadas e acontece aquela máxima: você dedicou toda a sua vida a ganhar dinheiro e depois que você ganhou muito dinheiro, você vai torrar todo o dinheiro para tentar recuperar o filho que está viciado, o filho que te odeia. Quantas vezes eu vejo filhos que têm um relacionamento muito ruim com os pais e não são famílias pobres, são famílias abastadas, são famílias ricas. São pais mega empresários ou empresas que faturam milhões todos os meses, mas o relacionamento com o filho é muito ruim, porque tudo que o filho recebeu do pai foi somente o dinheiro. Ele não recebeu a parte mais importante, que é o amor e o discipulado, a amizade, o companheirismo. Essas são as coisas mais importantes e prioritárias na vida do homem. Então o que acontece é, se essa prioridade estiver errada, ou seja, o dinheiro estiver na frente do teu filho, da tua esposa ou na frente de Deus, você vai gastar todo o seu dinheiro para tentar recuperar a saúde, o relacionamento, o amor, a alegria dentro de casa. E talvez não vai ter mais tempo, porque você vai tentar curar um câncer com uma aspirina, você está me entendendo? Como eu vejo pessoas que destruíram a vida inteira e querem às vezes resolver tudo em um gabinete, querem resolver tudo em uma hora. Uma vida de falta de prioridade, coisas nos lugares errados. E é por isso que você caiu nesse vídeo, é por isso que você está ouvindo esse vídeo, para você aprender. Talvez o que te faltou foi o aprendizado. Então vamos falar sobre prioridade. Prioridade é aquilo que ocupa o primeiro lugar nas suas ações, nas suas emoções, é aquilo que você já acorda pensando, é aquilo que você dedica mais energia, é onde você coloca o teu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mas, pastor, qual é a prioridade do reino de Deus sendo didático? A prioridade para um homem, biblicamente, deve ser assim. Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus falando nessa sequência, nesse sermão. Ele fala assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é onde estiver o vosso coração estará o vosso tesouro, mas na verdade é onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Porque onde estiver o seu tesouro, você vai proteger, você vai blindar, você vai regar, você vai cuidar, porque ali está o seu tesouro. Então, se o seu tesouro é Deus, que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda a graça, que é a fonte de toda a sabedoria, que é a fonte de toda a justiça, o teu espírito estará alinhado ao Espírito de Deus e não ao teu ego, não essa coisa insaciável. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de um carro, todo mundo quer ter sucesso na sua vida empresarial e assim por diante, mas nós estamos falando de prioridade. O que você prioriza revela o que você mais ama, né? O interessante é que a palavra prioridade vem de primeiro. A palavra grega utilizada aqui é proton ou protem, significa aquilo que vem antes de tudo. Então, Deus precisa ser a sua prioridade, porque o que o Senhor Jesus disse? Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus deve vir primeiro. O dia tem 24 horas. Em que momento do dia você se separa para alimentar o seu espírito, para que ele se aproxime de Deus, para que você receba tudo que vem da vida, tudo que vem da luz, tudo que vem da justiça, tudo que vem da bondade, do amor e da graça? Então, Deus, quando é a sua prioridade, Ele é de forma suprema. Ele é o principal, Ele vem antes de tudo. Então, a prioridade do homem de Deus não é acordar e já ir para o trabalho, não é acordar e já esposa e filhos, é acordar e ter um tempo a sós com Deus, você e Deus. Comece agradecendo. Sabe o que eu faço? Eu vou revelar para vocês o meu ritual e como essa série de mensagens aqui eu já compartilhei para os homens do Forja, muitas coisas não vou falar aqui, obviamente, mas eu digo para eles, eu tenho Bíblias em lugares estratégicos da minha casa, porque naturalmente a minha carne não quer que eu vá lá, gaste tempo lendo a Bíblia e tudo mais, mesmo sendo pastor.
Estou abrindo o coração para você, eu sou um ser humano assim como você, tenho dor de barriga assim como você, viu? Minha carne vai puxar para eu assistir qualquer outra coisa, para eu fazer qualquer outra coisa, para eu já ir para o trabalho, para eu ver as notícias, para eu buscar assunto de geopolítica e assim por diante. Não, acordei primeiro, levanto a minha mão na cama e digo, Senhor, obrigado. Eu te dou graças pelo dia de hoje. Eu sei que tem um propósito para o dia de hoje. Eu quero viver esse propósito. Não me deixe fugir desse propósito, Senhor. Meu coração se submete ao teu poder. Senhor, muito obrigado. Eu abençoo esse dia no poder do teu nome. E aí eu fico calma. Depois disso, boto meu pé no chão e vou tomar banho. Meu irmão, lá no meu banheiro já tem livro e tem Bíblia. Lá no meu banheiro já tem livro e Bíblia, meu ritual. Depois tomei meu banho, vou sentar aqui para tomar meu café, já com uma Bíblia, um livro, vou ler mais um pouquinho, agradeço ao Senhor, penso naquilo que eu acabei de ler. Aí sim, meus filhos, tomo mais um cafezinho com ele, com a Mari e tal. Bom, eles vão para a escola, eu vou trabalhar, vamos gravar, vou pesquisar coisas para minha empresa e assim por diante, coisas para a igreja, assim por diante. Ou seja, Deus ele precisa ser a sua prioridade. Mateus capítulo 22, versículo 37. Qual é a segunda prioridade na vida de um homem? A segunda prioridade não são os filhos. A segunda prioridade é a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele vai retomar o que Deus disse quando criou o homem e a mulher. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,31, ele diz assim, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, estarão dois numa só carne. Quando você coloca Deus como prioridade, a segunda prioridade é a sua esposa. A prioridade segunda não são seus filhos. Imagine que você recebeu de Deus a ordem de cultivar um pomar. Um pomar. A sua esposa é a árvore central deste pomar. E dessa árvore vão vir muitos frutos maravilhosos. Mas imagine que você recebeu de Deus essa missão, tão linda missão, de plantar este pomar e de cuidar deste pomar. Mas aí você plantou este pomar, recebeu essa bênção e você não cuida. O que acontece são duas coisas. Esse pomar vai secar e você vai tentar recuperar esse pomar, recuperar o solo, recuperar as raízes, recuperar os frutos, gastando tudo que você adquiriu no tempo de omissão. Os filhos vão secar. E você pensa, poxa, mas por que eu faço tanto? Por que eles não valorizam? Porque o valor primordial é outro. Não é o dinheiro. Tem valor o seu trabalho. Que bom que você trabalha, que bom que você é um homem dedicado. Mas o que tem mais importância é a prioridade. Então vejam, um homem que ele não cuida da sua esposa, esse jardim vai secar. Esse pomar vai secar. Ou outra pessoa virá na exuberância dessa árvore, na exuberância desse jardim, essa árvore vai te rejeitar e outra pessoa virá e vai adquirir esse jardim. Você está me entendendo? Quantos homens, no auge da sua carreira, no auge da sua profissão, divorciam? Porque a vida inteira ele colocou o trabalho como prioridade. Depois que ele morre, é uma briga na família. É uma briga na família por causa do dinheiro, porque eles não querem o legado do pai. As empresas falem na segunda ou terceira geração, porque os filhos têm pavor, têm horror daquilo, porque aquilo roubou a presença do pai, roubou o colo do pai. Então, quando eles assumem a empresa do pai, eles não querem, eles vão vender, e a preço de banana vai falir. Veja como é saudável quando você faz a transição certa, colocando os seus filhos como prioridade. Você prospera, você cresce, mas você não inverteu as coisas. A sua esposa está em segundo nível de hierarquia de prioridade na sua vida. Não adianta nada você gastar todo o seu tempo ganhando dinheiro, aí chegar em casa, você saiu de manhã, ela estava dormindo, você chegou, ela já está quase dormindo, e você quer todo o carinho, todo o amor do mundo porque você é um pagador de contas. Você é só um pagador de contas. Você é um mantenedor. E às vezes está faltando o amor, está faltando gratidão para você, está faltando carinho, afeto para você, porque você não é uma pessoa má, você quer acertar. E você está, de repente, fazendo do jeito certo pelo que você aprendeu no mundo, mas te faltou o ensinamento da prioridade. Então, se Cristo amou a igreja, deu a vida por ela, o marido ele tem que amar a esposa a ponto de dar a vida por ela.